Você está aqui no Pet Carol e hoje nós estamos nesse quadro especial que é com o Dr. Cristiano Mello, especialista no mercado pet. Ele que é criador há 2 décadas, né? Isso. E mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, sabedoria, toda a sua experiência com o pessoal aqui do Pet Carol. Eu que agradeço o convite e vamos destruir o tema de hoje, né? Bom, para você que quer saber mais como estar no mercado pet, conhecer um pouco mais sobre criadores, o que fazer para poder ter uma boa compra, quais são os deveres, os direitos, né, que um criador tem. Vamos supor, você tem uma raça como eu gosto de Collie. Eu resolvi voltar a ser criadora pelo Kennel Club, criando Collies. Então, quais são os meus deveres, o que eu tenho que fazer para ter uma boa criação? Para a gente não ter aquela questão que acontece muito, né? De cães que, por ter uma linhagem pura, venham a ficar doentes. Eu acho que isso é um mito também, muito exacerbado, né? O pessoal fala assim, o vira-lata é melhor porque ele sobrevive, né? Ele sobreviveu. Né? Não significa que ele não vai ter doenças, não significa que ele também não vai ter alguns problemas. Mas a linhagem pura, você tem algumas características fixas, digamos assim, né? Alguns têm problema mais com os olhos, outros com um problema de pele e tudo. Mas existe uma forma do criador melhorar isso. E sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Com relação ao vira-lata, o vira-lata é uma caixinha de surpresas. Porque como ele é uma mistura e você não sabe qual é aquela mistura, pode ser que ele tenha um pouquinho de cada doença. Pode ser que ele não tenha nada. Pode ser que ele tenha uma doença específica potencializada. Então, tudo isso é mito. Isso é um baita mito. Mas com relação a criadores, vamos começar pelo início. Vamos embora. A escolha de uma entidade de sinofilia. Porque Perfeito. é o primeiro passo. Eu quero criar, eu já tenho uma raça, o primeiro passo mesmo é escolher uma raça que o criador goste, que ele tenha afinidade. Né? Que ele não pode... criador que se orienta pela raça do momento, ele já não é um bom criador. Por quê? Porque ele só está visando lucro, ele não tem afinidade com aquela raça. Isso já é perigoso. Então é aquela coisa que nos anos 80 você via muito pastor alemão e poodle, hoje quase você não vê nenhum dos dois, você vê muito shih tzu que já nem está sendo mais tão valorizado por criadores, porque o valor já... A Lulu da Pomerânia, o Bulldog francês hoje, que já também começam a entrar em crise. Mas também eu vejo o seguinte, a história do piquenês, do poodle, do pastor alemão, muitas vezes é em decorrência de que muitas pessoas têm acesso à raça, começam a fazer reprodução em fundo de quintal, criar vários exemplares de baixa qualidade, e isso desmotiva o criador a continuar. Também. Porque ele começa a ver ali uma série de cães problemáticos, a raça começa a ficar denegrida, mal falada, e aí ele desmotiva. Ele fala, cara, para que eu vou insistir se a sociedade não entende que o que sai daqui sai com qualidade, o que sai do fundo de quintal não tem a mesma qualidade? Então aí ele desmotiva e para. Vamos definir para o pessoal entender o que é fundo de quintal. Não é que você cria de qualquer jeito, não dá melhor ração, não dá melhor vacina, não é isso. Quando a gente fala fundo de quintal, é quando a gente quer dizer que não está padronizado, não está tendo um trabalho empresarial em conjunto, tá? Então, o que acontece nessa ação? Eu tenho, por exemplo, um shih tzu, bonitinho, o focinho curtinho, tamanho certo, mas é um machinho lindo, mas tem a fêmea aqui da minha vizinha que é apaixonada nele, só que o focinho dela é longo, o pelo dela não é tão bom, ele é mais bonito. Temperamento. Aí ela já tem um temperamento um pouco mais agressivo, porque ela já tem uma misturinha, e eu ponho com o meu shih tzu. Vai nascer aquelas bolinhas de pelo? Vai. Vai ser bonitinho? Vai. Só que pode nascer um lindo, maravilhoso com temperamento que não é do shih tzu. E shih tzu, por exemplo, não é de latir. Se o teu tá latindo demais, já vê que o temperamento já não tá legal. E aí pode acontecer de nascer um lindinho demais, um que não tá tão bonito no padrão, muito calmo, mais calmo, só que também não serve para reprodução, porque ele não vai reproduzir as características físicas. Justamente. Então você acaba tornando todo o cachorro que é misturado e não tem uma separação, ele é um vira-latinha. E assim, muitas vezes você começa a fazer cruzamentos até mesmo dentro da raça.
mas sem um estudo, e vai potencializando características que não são desejadas. Que são igual nós pessoas. Tem pessoas altas, baixas, tal, mas entre nós não existe um padrão racial. Certo. Agora, visando preservar as raças de cães, existe um padrão. Que a sidofilia ela tem um padrão de altura, peso, estrutura, temperamento. Tudo porque os cães têm uma função. Justamente, visando a funcionalidade do cão. Seja companhia, seja caça, seja apontamento, né, que é aquele cachorro que aponta onde está, né, numa caça. Seja um cachorro para faro, agora na Turquia. Foram vários cães que estão lá fazendo salvamento de pessoas. Aí você fala, tá, mas qualquer cachorro não poderia fazer isso? Não. Tem raças específicas com faro extremamente apurado que fazem esse serviço. E isso precisa de criadores dedicados, apaixonados a essas raças, e eles vão desenvolver um trabalho, aprimorar esse faro para poder chegar a esse ponto. Então, por isso é importante ter criadores específicos para cada raça. Com certeza. Na tua família deve ter alguém que você fala assim, nossa, aí puxou o pai. Nossa, mas é o avô escarrado, nunca conviveu com o avô e faz exatamente as mesmas coisas que o avô. Isso é o quê? Isso é genética, então passa o temperamento, passa o jeito da família, passa tudo. Mesma coisa com os cães, né? Mas como você disse, um pouco mais padronizado. Isso. Então, é muito importante quando um criador toma a decisão de ir para uma associação, para se organizar, para trocar informações também, né? De como criar da forma correta, o porquê do pedigree, o porquê de ter um médico veterinário acompanhando tudo. É para ter qualidade de vida para todo mundo, né? E até na hora de escolher essa entidade, tem que tomar um cuidado. Tem um negócio que chama Study Book. O que é isso? Study Book é o livro da história das raças. É o livro que tem ali as linhas de sangue, que tem ali o mapeamento dessas raças. Lá de trás, de quando começou até agora. E vem fazendo ali todo o mapeamento das árvores genealógicas. Nem todas as entidades têm isso. Então tem entidade que se você pegar... Mandar uma foto e falar é da raça tal, é da raça tal. É aquela história. Você pegar um Lego e um bloquinho de madeira e falar, olha, é um pincher, vai ser registrado como pincher. Entendi. Então, é importante analisar e ter esse study book para você preservar essa história. Para você saber qual é a linha de sangue, qual é o traço genético que está sendo carregado. Por que está falando isso? Porque vamos supor, se você às vezes não muda a linhagem, você fica só na mesma linhagem, aí pode vir problemas congênitos que você estava falando, né? Pode vir um albinismo, pode vir os olhos muito miudinhos, microfalgia, alguma coisa assim. O Bulldog francês, por exemplo, que é a raça que eu crio, a gente não tem o costume de ficar cruzando indivíduos que têm uma carga genética branca, muitos brancos no mesmo pedigree. A gente não faz isso. Para evitar surdez, por quê? albinismo. Surdez e cegueira. A gente evita. E problemas de pele. A pele muito branca, muito clara, ela é favorável a problemas de pele. Então, um pedigree é saudável quando ele tem ali um tigrado, fulvo, que ele tem uma variação de cores para poder fortalecer a pigmentação e deixar essa linha de sangue mais saudável. Então a gente tem todo esse cuidado. Então esse study book é justamente para facilitar isso, né? Justamente. Então se a entidade que o criador foi escolher não tiver isso, já é um problema. É por isso que, por exemplo, no pedigree da CBKC, que é onde eu estou filiada, ele vem até os bisavós, né? Para a gente poder mapear. Você pode escolher como que vai ser essa cruza. Não é só uma questão de cor, como está dizendo, uma questão de linhagem, para saber se vai vir saudável. Se um é muito alto, o outro é muito baixo, se dá para colocar junto. Você pode rastrear esses cães, entrar em contato com os outros criadores, igual certa vez eu fui fazer um cruzamento de cães que tinham origem cães russos. Eu mandei um e-mail para o criador lá na Rússia para saber com relação à inserção de orelha. Olha só. Porque eu queria saber se a inserção de orelha era mais para trás ou mais para frente. Eu queria saber. Aí ele me explicou, eu fiz o acasalamento e saiu do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu estudei a inserção de orelha antes de fazer o acasalamento. Cauda, a gente faz muito isso para poder melhorar a cauda. Tudo isso, gente, não é só para ganhar em pista de exposição, é para manter uma genética, manter um padrão
que vai ter função, que ainda vai ter função. Eu não participo de exposições desde 2007. Desde 2007 eu não entro numa pista. E eu nunca deixei de analisar um pedigree antes de fazer um acasalamento. Eu acho que o criador ele precisa de separar as coisas. Obviamente que estudar para pista é essencial e sem esse estudo não tem resultado. Mas estudar para ter saúde, para ter qualidade física, estrutura, saúde, temperamento, também é fundamental. Então o criador tem que estar sempre estudando. Mas uma coisa que eu sempre reforço, pista de exposição, claro que deve ter alguém lá que vai por ego, claro que tem alguém que lá que é a paixão dele, é uma paixão minha, mas lá é para validar se você está no caminho certo da criação, não é isso? Isso. Eu acho que a pista ela é uma bússola. Através das exposições a gente consegue ver quais são as linhas de sangue que estão sendo referência, quais os acasalamentos que estão dando certo, e aí os outros criadores que muitas vezes não gostam, eles podem direcionar a criação baseada naquilo que sai das pistas. É uma das formas de você melhorar a sua criação. Quando você não tem dinheiro para, de repente, participar de uma exposição, porque não é barato, é caro, é você acompanhar as exposições, ver os resultados, ver se aquele cachorro é saudável, se ele é bem estruturado e tem bom temperamento. Olha, o que acontece, o que o juiz faz lá naquele momento? Ele vai analisar a morfologia do animal, ele vai ver se a dentição está certa, se o cachorro está feliz lá, se ele está com saúde. Se não acontece que nem acontece com o cavalo. O cavalo se mancou, já pode tirar da pista, que eles nem aceitam avaliar, porque a prioridade é a saúde. Se o cachorro não está bem, eles nem aceitam avaliar, porque a prioridade é a saúde, é o bem-estar. Então, eu vou voltar. Vamos fingir que eu nunca conheci nada de criador. Eu vou escolher uma associação, me filio a essa associação que tem bagagem para me dar um retorno do histórico dos cães, de como que funciona, toda essa bagagem de informação, de conhecimento. Vou começar a selecionar, então, cães que é bom pegar mentores, né? Isso. Pessoas criadoras daquela raça. O meu mentor é o Francisco, já estou fazendo aqui um merchan dele, o Francisco do Canil Dictators, São Paulo. Então, passa as informações, você vai melhorando a criação. Chegou a hora de ir para a exposição ou chegou a hora de uma cria. Tem todo um aparato para isso também? Tem. Uma das coisas que eu falo é parcerias. Primeiro, a mentoria. A primeira grande parceria que você vai ter antes mesmo de comprar o cachorro. Você tem um mentor, ele vai te orientando, te mostrando quais são as linhas, e aí você vai formar a sua opinião para decidir o que você vai comprar. Aí depois a segunda grande parceria é um veterinário. Por quê? Às vezes você comprou um cachorro, acha que ele está bombando, mas sem fazer os exames, sem fazer toda aquela preparação, você não vai saber se realmente ele está ou não. Inclusive tem até exame de DNA para a gente manter, acompanhar a linhagem. Tem algumas raças têm DNA até para saber quais são as doenças que ele pode ter. E aí você vai escolher qual cachorro que ele vai cruzar para que não passe essas doenças para frente. Exatamente. Então dá para você selecionar até isso. Não existe perfeição, tá, gente? Não existe. Não existe. Nossa, se nós fizéssemos um mapeamento, a gente teria Misericórdia. Um monte de doenças aí. Então, nem façam. Então, assim, com o cachorro também é a mesma coisa. Então, você pode escolher o acasalamento para evitar isso daí. Então, tá. Então, você já tem a instituição, já tem um mentor, já tem um veterinário. Agora, você vai partir para os cães. Escolheu lá seus cães, vai fazer o acasalamento. Aí, outro ponto que eu recomendo bastante, aí entra uma preparação, um preventivo jurídico. Se você vai cruzar 2 cães seus, já prepara os contratos para vender isso daí, vender essas ninhadas. Perfeito. Se você vai buscar um cachorro de fora, é o que a gente falou da última vez, você vai ter um contrato de acasalamento. É fundamental, primeiro, para sua segurança jurídica. Se você é o macho, se você é a fêmea. Independe, tem que ter um contrato de acasalamento. Para sua segurança jurídica e para evitar que você arranje um inimigo. Porque tudo que não é bem combinado e bem documentado pode dar margem para uma desavença jurídica. Perfeito. Então, faça isso. Nasceram esses filhotes, microchip. Todos microchipados, examinados, ver se está tudo ok. E o que não tiver ok, esse filhote ele vai para doação. Por quê? Isso é importante. Esse filhote ele não pode, com um contrato de doação. Tudo.
Tudo que você vai fazer tem que ter termo de doação ou contrato de compra e venda. Tudo. Por quê? Esse filhote ele não pode reproduzir. Ele não pode passar características indesejáveis. Ah, Cristiano, mas e os outros da ninhada? Eles não possuem essas características, já que um irmão tem? Pode ser que não. Pode ser que não. É porque por isso todo que tem mundo um mapeamento. imagina que são gêmeos idênticos, de DNA idêntico. Não são. Não são. Cada um carrega uma carga. Exato. Então, e ainda existe a possibilidade do DNA para futuros acasalamentos. Aqui no Brasil já tem laboratórios muito bons. Quando eu comecei, nem tinha. Depois era tudo nos Estados Unidos. Então era uma sofrência. A gente demorava 6 meses para pegar o resultado. Quando o resultado chegava, já tinha vendido os filhotes. Já tinha ido. Já tinha ido. Então, assim, era tudo caótico. Agora não. Tudo é rápido. Agora é tudo rápido. Então não tem desculpa para a coisa dar errado. Então, além de tudo isso, tem os grupos de criadores. Mas não são grupinhos do WhatsApp, são os grupos de raça. Por exemplo, Clube do Bulldog francês, criado e referendado pela Confederação Brasileira de Sinofilia. Sim. Lá só tem criador experiente, criador bom. Se você realmente vai criar com seriedade, participe de um grupo desse. Porque você só vai permanecer nesse grupo se você for bom. Exato. E aquela questão, se você pegar um mentor, facilita, você economiza, desculpa falar, mas você economiza décadas se você pegar um mentor. Porque muita coisa também está atualizando e essas pessoas estão com uma bagagem e com a atualização na mão, né? Agora, quando for escolher um mentor, gente, pelo amor de Deus, escolha com bastante sabedoria. Porque eu tive um mentor certa vez que, meu Deus, ele me atrasou décadas. Não, então escolha um mentor como se fosse casamento, tá, gente? Justo. Motor de polpa, não âncora. O meu mentor, ele era umas 2 âncoras na minha vida. Assim, ele me atrasou muito. Eu tive que castrar 14 cães por causa de aconselhamento errado. Mas nada como conhecimento, né? Justamente. É que nem quando a gente está lendo a Bíblia. Alguém falou sobre a Bíblia, você vai lá e vê o versículo ser exatamente aquilo que a pessoa falou. Justamente. Né? Para poder confirmar. O que aconteceu? Eu confiei cegamente. Aí depois eu percebi justo isso que você está falando. Eu passei, ele falava, eu pegava uma literatura e ia conferir. Ele falava, eu conferia. Ele falava, eu conferia. Porque o criador, se tem uma das características que o criador não pode ter, ele não pode ser preguiçoso. Ele tem que ter vontade de adquirir conhecimento. Ele tem que ter sede de conhecimento. Tem. E ele tem que pensar o seguinte, cara, eu quero no futuro ser o mentor de alguém. Exato. É um legado. É um legado. Porque a criação é um legado. Quero passar para alguém. Então, é isso que o criador precisa ter. Eu hoje, quando eu falar assim, não, chega, realmente eu quero encerrar, eu tenho a honra de ter passado o bastão para 3, 4 pessoas. Ótimo. Sabe? Então, assim, aquela história, né, de ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Na sinofilia, eu acho que eu já cumpri bem. Mas pensar bem, gente, eu sei que às vezes é uma coisa que você gosta, é um empreendimento que às vezes você quer até como segunda renda ou como primeira renda, não tem problema isso. A única questão é que quando você entrega um ou outro cachorro para entrar dentro de uma família, você muda a família inteira. Então, vamos supor, se o seu cachorro aí pariu 5 filhotes, os 5 você dispôs eles, né, para venda ou para doação, do jeito que você quiser. 5 famílias foram mudadas por conta daqueles cães. Então é um legado de 10, 15, às vezes, dependendo da raça, até 20 anos na família. E eu vou falar outra coisa. E esse cuidado a gente tem que ter, né? Uma das coisas que eu tenho bastante cuidado é dialogar bastante com a família. Eu converso muito com a família. Não é só chegar a sair vendendo, né? Eu não enxergo, por mais que tenha uma venda, e que o nosso Código Civil ainda enxergue, né, os animais como mercadoria, eu não enxergo aquilo como uma simples venda. Então, o que é que eu faço? Tanto é que a maioria dos meus clientes, eles viram meus amigos. Eu converso muito com a pessoa, para entender qual é a da pessoa. Porque se eu perceber que aquilo é só um bibelô para agradar o capricho de uma criança, aí muitas vezes eu não vendo. Tá certinho. Eu preciso ver que aquilo é um projeto da família. Exato. Sabe, assim, a família está abraçando o projeto de ter um cão. O cão vai ser bem recebido. Ele tem um custo. E eu mostro para a família o custo que vai ser isso. Eu falo, olha, tem o tempo. É um novo filho. É um novo filho. Vai demandar questões de saúde, boa alimentação, tudo. Vocês estão dispostos a ter isso? Se sim, ok, vamos conversar. Se não, boa sorte.
não é por aí. Vamos É exatamente isso. Então, para a gente poder, assim, definir no finalzinho aqui da nossa conversa, eu sei que tá boa, eu sei que tem muita coisa ainda para a gente falar, mas a diferença maior de você conseguir fazer uma compra de um criador e uma compra de alguém que não tem a seleção de criação é que às vezes o pessoal compara só preço, mas não sabe o preço que vai pagar depois pela compra errada, né? Eu acho... tipo, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula. Carro. Quando você quer comprar uma Ferrari, você não vai numa loja, sei lá, uma Lada, né? Aqueles carrinhos russos. Você não vai na loja da Lada procurar uma Ferrari. Não vai. Não vai. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você quer um animal com saúde, com temperamento, com estrutura, uma boa genética, um animal que é um cão de guarda, que vá fazer guarda, que é um cão de companhia, que vá fazer companhia. Exato. Quando você está procurando essas características, que é temperamento, saúde, estrutura, você tem que procurar em lugares que a pessoa trabalhou para produzir aquilo. Vou definir só rapidinho. Eu comprei uma vez eu ganhei uma Rottweiler. E o Rottweiler, ele por si só, ele é muito bom para a família, né? E aí eu falei assim, não, mas você ganhou uma Rottweiler adulta e como é que vai fazer com esse cão? Não. Olha a linhagem dela, você já sabia exatamente o temperamento dela. Quando eu comprei uma Collie adulta de 4 anos para minha neta de 7 anos. Eu peguei e larguei a Collie já com os 2 bebês da casa, mais a minha neta, e falei, pode passear. Como? O tamanho da cachorra? Eu falei, ela é de linhagem, ela já veio no temperamento que eu pedi. Então, você tem consciência de como que tá o cachorro. Agora, se eu fosse pegar um Rottweiler que não teve uma cruza ideal, ou uma Collie que não teve uma cruza ideal, eu posso ter uma surpresa extremamente desagradável. De temperamento, eu nem falando de beleza, tô falando de temperamento. Eu posso ter um cachorro incontrolável e uma Collie que não... Eu tenho um conhecido, o pastor Anderson Silva, ele falou, eu tenho uma Collie que ela pensa que ela é o lobo da casa e ela manda em tudo. Não tem o perfil de Collie, não tem o perfil de ovelha, né? Uhum. Ela tem o perfil de lobo. Recentemente, um pitbull escapou perto do corpo de bombeiros ali no setor aeroporto e ele atacou vários cães aqui perto da Ricardo Paranhos, pertinho. É mesmo? Vários cães pequenos. Eu sou advogado dessa causa aí. Uhum. Nós ganhamos a causa, o dono do pitbull está apavorado agora porque foi condenado em vários R$1.000. Uhum. O pitbull é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é completamente destemperado. Ele é completamente agressivo, indomável. É um cachorro que eu não sei o que eles vão fazer com ele, sabe assim? E, teoricamente, isso não é para ser o temperamento do pitbull. O pitbull é um cão de esportes dos Estados Unidos. Ele é um cão para prática esportiva. Ele foi desvirtuado por algumas pessoas em rinha. Então, quando ele deixa de ser um cão de esportes, é porque é cruzamento errado. Exato. Então pegaram um cachorro lindo, ele é lindo, maravilhoso, mas ele é um assassino. Então, assim, precisa sair de um lugar bem recomendado, bem adequado, que estudou, para diminuir as possibilidades de erro. É 100% garantido? Não existe 100% garantido em nada nessa vida. Nada. Mas a chance do erro é muito menor. Agora, quando tá falando que é assassino, eu quero lembrar a vocês que tem muito Shih Tzu, Lhasa, Poodle, Pinscher e York assassino, só que a gente não sente porque as mordidas são menores. Justamente. Né? A gente reclama dos maiores, mas na verdade são os menores que mais atacam. Vou contar uma historinha rapidinha. Eu fui criador de Shar-Pei. Uma vez, uma pessoa levou uma Shar-Pei fêmea lá no meu canil e falou que ela era um doce. E o Shar-Pei, ele é um doce com as pessoas e bravo entre eles. Beleza. Aí eu fui colocá-la com o meu macho lá para poder fazer o acasalamento, que o acasalamento deles é natural. Quando eu abri o canil, ela avançou em todo mundo da casa. Só que as pessoas da casa correram para dentro da casa e eu fiquei de fora. Uhum. E aí eu fiquei pendurado na grade do portão, pedindo socorro, e ela não deixava eu sair.
A minha mãe, todo mundo lá, até a gente ligar para o dono, não tinha como. Não tinha como. Nossa. Uma Shar-Pei, com pedigree, com tudo. Aí eu fui pesquisar. Queria saber de que canil que era. Não era de canil. Era, igual você explicou, né, de fundo de quintal. Uma pessoa que resolveu acasalar ali e saiu, igual eu falei, igual o Pitbull, uma besta. Um cachorro que seria um assassino, que a gente fala, né? Uhum. É um cachorro que se deixar, ele agride outro cachorro para matar. E era um Shar-Pei. Você olha para ele, é um ursinho. É um bebê. Só que com um temperamento totalmente bestial. E por quê? Por causa de um acasalamento errado. Então, assim, e ela era tratada igual uma lady. Porque eu pensei, pode ser que tenha um tratamento de violência em casa. Não. Ela era tratada igual uma lady, só que ela não conseguia conviver com estranhos. Ela teve limites. Justamente. Então, gente, tudo, ó. Então, fica a deixa. A gente também vai falar sobre limites para os cães. Se os donos têm que ter limites ou não. Isso é um tema bom, né? Isso é um tema bom. Tá em condomínio, tá em coisa... E já era processo. Já manda aqui pra gente todas as mensagens, perguntas que vocês querem. A gente vai estar respondendo. Vou colocar aqui também no vídeo a descrição. Descrição não, desculpa. O contato, né, do nosso advogado Cristiano Mello, para vocês entrarem em contato com ele no Instagram, no canal do YouTube também, né? Melhor no Instagram, que o meu canal do YouTube tá meio largado. Não, mas vamos ativar isso daí. E nós queremos que vocês coloquem aqui o que você acha, as suas perguntas, a sua história. Conta a sua história pra gente que a gente quer saber. Gostou? Compartilha, manda pros seus amigos. Tá querendo pensar em comprar um cachorro? Segue aqui o Pet Carol para você saber qual que é o melhor cachorro para você. E nós estamos aqui de braços abertos para você.